A paz do Senhor Jesus. Queria compartilhar algumas reflexões, uns pensamentos, na verdade uma somatória de acontecimentos e conversas que resultaram nesse devocional. Contei uma história para as crianças mais uma vez, e aí um jogo de tabuleiro, uma conversa com uma amiga, e uma oração e um rever de um devocional. Então, queria que você acompanhasse comigo o resultado desses pensamentos. Um dia eu estava revendo alguns devocionais e revi o meu primeiro devocional, que eu gravei em meados de março, logo no comecinho da pandemia. E foi tão interessante de rever e encontrar ali do outro lado, né, da tela alguém tão otimista, alguém dizendo com tanta convicção, vai passar, isso é só uma fase. E eu fiquei pensando, se alguém tivesse contado para aquela Dani o tempo que tudo isso demoraria para passar e todas as coisas que nós enfrentaríamos nesse meio tempo, não sei se a minha fala seria tão otimista, né? Como foi naquele devocional em que eu falava sobre esperança. E tão interessante, tão animada, né? Eu pensei num versículo 34 do Evangelho de Mateus, capítulo 6, que diz: basta cada dia o seu mal. E é interessante que o versículo diz o seu mal, né? Nos lembrando de que possivelmente teríamos maus dias, né? E será então que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Será que até o nosso Deus foi pego de surpresa e Ele não sabe quando isso vai terminar? Com certeza Ele sabe. A Bíblia nos diz que Ele é o dono do tempo, que Ele é eterno, que nosso Deus já existia antes mesmo da formação do mundo. Pois é. Encontrei mais um versículo em Salmos 90, versículo 12. Nos dá uma lição bastante especial para esses dias. E diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Foi aí então que eu pensei que nós precisamos ter sabedoria para enfrentarmos os dias maus, né? E como então temos sabedoria? Como termos sabedoria? E um dos versículos que algumas vezes o Senhor me lembrou, na vida mesmo, e me lembrou nesse momento que eu estava aqui escrevendo essa palavra, foi em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte, que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Outras versões diz deliberadamente, ou seja, conforme você pedir, o Senhor te dará sabedoria. Então é uma coisa que nós precisamos aprender a pedir, né? Precisamos pedir sabedoria. Importante destacar a diferença entre ser inteligente e ser sábio. Ser inteligente é uma habilidade de manejar algum conhecimento e saber aplicá-lo na hora certa. Isso é ser inteligente. Agora, ser sábio, isso é tão diferente. Sabedoria é uma virtude, sabe? É usar de forma eficaz cada coisa que já foi aprendida. É ter juízo, é ter bom senso, é ter retidão. É muito mais complexo, é muito mais amplo, né? E a melhor maneira de adquirirmos sabedoria é nos aproximarmos de Deus, que é o Senhor de toda a sabedoria.
Impossível pensar em sabedoria e nem sequer citar Salomão, não é verdade? E em 2 Crônicas, capítulo 1, a gente tem Salomão pedindo para o próprio Deus, né? Quando Deus pergunta para ele, o que você quer então? Então ele fala, dai-me, pois, sabedoria e conhecimento. E a Bíblia relata que Deus se agradou da resposta de Salomão, porque ele podia ter pedido qualquer coisa naquele momento, mas ele pediu sabedoria. Então o Senhor se agradou dele e deu sabedoria e muito mais. Lhe deu paz, lhe deu riquezas, né? Em algumas outras passagens bíblicas a gente vê Salomão sempre como um homem muito sábio, um homem muito rico, um homem muito poderoso, né? E foi isso que o Senhor fez com Salomão, que lhe pediu sabedoria. Por fim, sabe o que eu pensei? Que a nossa vida é como se fosse um jogo, um grande jogo de tabuleiro. Sabe, queria que você pensasse aí comigo. Ao longo de um jogo de tabuleiro, nós temos que fazer escolhas, né? Nós temos rodadas de sucesso, algumas rodadas ruins, algumas vezes temos que parar. Mas o que nos motiva a não desistirmos é a expectativa das próximas rodadas. Pensei que enquanto jogadores nós temos uma visão limitada, né? Mas o dono do jogo, o dono da vida, ele consegue ver o todo, sabe? Ele vê de cima, conhece desde a nossa saída até a nossa linha de chegada. Tudo ele sabe. Eu gosto de pensar no Senhor como se ele estivesse mesmo de cima, tendo uma visão ampla de tudo. Por isso, nós precisamos pedir sabedoria para nunca desistirmos e para saber como vamos dar o próximo passo, né? E pedir para que Ele nos ajude a viver cada fase com qualidade. E hoje, mesmo diante de tantas incertezas, ainda confiamos que vai passar. Vai. Acreditamos nisso. Acreditamos no dono do tempo, no dono da vida. E ele nos diz que vai passar. E continuamos esperando nele. Bom dia. Deus abençoe.